Olá pessoal, eu sou o Thiago Jesus, professor de Logística, do curso de Logística, oferecido e ministrado aqui por nós da INT Cursos e Treinamentos de Qualificação. Bem, dando continuidade ao nosso módulo Gestão de Estoques, daremos continuidade hoje à aula 4ª, que tem por tema o controle nas atividades de compra e venda, que são atividades inerentes a um processo produtivo, e não só um processo produtivo, mas o processo de distribuir o que fora produzido para o componente de destino dentro de uma cadeia de suprimentos. Bem, antes de darmos início à nossa aula propriamente dita, vale ressaltar que as atividades de compra e venda não são atividades isoladas, ou seja, elas dependem de comunicação entre elas próprias e entre os outros departamentos da empresa, tal como o PCP, o Planejamento e Controle da Produção, ou engenharia, quando se fala em construção civil, pois lá no canteiro de obra, a figura, no caso o setor engenharia, configura-se, equipara-se ao PCP, ao Planejamento e Controle da Produção, dentro de um ambiente fabril. E não só no ambiente industrial, a nível de segundo setor, mas no terceiro setor também, no setor comercial e de prestação de serviço. A logística, ela é um processo base de qualquer cadeia produtiva, de qualquer cadeia de operação e atendimento, enfim, qualquer processo, pois a logística é um movimento, a logística é passo a passo, fluxo de atividades. É um componente, ou melhor, a nível macro, é um processo, é um fluxo que abrange etapas e subetapas até chegar a um determinado fim este que é o resultado que se espera. E o departamento de compra, o departamento de venda, possui resultados que se esperam, resultados estes traçados no planejamento estratégico, assunto que foi abordado na aula anterior, quanto ao nível estratégico de uma empresa, onde habita os diretores, presidente, enfim, a alta gestão, a alta administração de uma empresa, que traça estratégias, que é o caminho por onde percorrer para chegar a determinado objetivo, lá no budget, que é a realização do orçamento. Bem, falando em orçamento, eis então o controle orçamentário, nosso primeiro tópico de estudo hoje. Por definição, o que é um orçamento? O orçamento tem diversos conceitos e definições que você pode conjecturar. De uma forma sucinta, trata-se da reunião dos gastos necessários. Necessários para quê? Necessários para a execução de um projeto, necessários para a realização de um evento, necessários para a fabricação de um produto, enfim, seja qual for a necessidade aqui em questão, o nível estratégico ele já se reuniu de primeiro momento para orçar, para elaborar um orçamento para um período a ser trabalhado, a ser desempenhado, seja ele um mês, um trimestre, um semestre ou um ano que seja. Mas isso a nível macro, mas a nível sub, digamos assim, os próprios departamentos eles precisam ter a ciência da quantia que precisa ser custeada para realizar determinado fim. Lá na construção civil, por exemplo, as obras são centro de custos de uma construtora. Então, existe um determinado orçamento para atender aquele projeto. E esse projeto, ele muito provavelmente até exceda daquilo que foi orçado. Por isso que é feito até mesmo orçamento, a nível de estimativa ou até em nível de certeza. E muitas vezes, em muitas ocasiões, na realidade, essa reunião aqui de gastos, que são os custos e despesas necessárias para realizar esse projeto aqui, tratando-se de construção civil, em outros segmentos também, não só na construção civil, sempre o orçamento ele pode se exceder um pouco, devido a intempéries, enfim, devido a ações que surgem no momento, questões
inflacionárias, o cenário econômico vigente, o próprio perfil do consumidor, né? Pode redundar, pode resultar em alguma espécie de restrição dentro de um orçamento. Por isso que se promove e se pratica a ação de controle. Pois bem, já definido um orçamento, que se trata dessa reunião de gastos, né? Dá uma ênfase aqui no gasto, foi passado na aula anterior também, quanto a custos e despesas. Esses gastos são custos e despesas. Relembrando que já foi abordado anteriormente, custos é tudo aquilo que é embutido, inserido numa cadeia produtiva, que se relaciona a um gasto direto para a fabricação daquele item. E gasto é um custo, é um gasto, né? É indireto, forma secundária, que não faz parte daquela, não é inserida, não é colocada, né, naquela cadeia produtiva e não faz parte, né, do gasto consumido para a fabricação daquele item. Entretanto, ela é necessária para que aquela fabricação aconteça. Componentes do orçamento. Daremos ênfase, como você já percebeu, às atividades de compra e venda, ao departamento, aos setores de compra e venda, né? Entendamos compra e venda como componentes a nível macro dentro de um orçamento, que possui outros componentes, né? Tais eles, o produto a ser comercializado ou a ser fabricado, a margem de lucro a se obter em cima da venda daquele produto, as características, ou seja, as variáveis que são características inerentes àquele produto, que é o objeto ali daquele trabalho. Essas características são específicas a nível quantitativo ou a nível qualitativo daquele produto, enfim, daquele serviço, entre outros elementos, entre outros componentes ligados ao orçamento, tais como impostos também, podemos assim referenciar. Como já fora elucidado já na introdução, são atividades que não são isoladas. E elas necessitam, é totalmente preciso se praticar uma gestão a fim de reduzir custos e despesas, que são os gastos já mencionados. Mas para que se promova e se pratique propriamente dito essa gestão, não pode ser qualquer prática de gestão. Tem que ser um gerenciamento, tem que ser uma administração, uma gestão efetiva. E você já me ouviu dizer que efetividade, ela significa eficiência mais eficácia. E essa eficiência mais a eficácia resulta no que eu chamo de efetividade. Outrora, também abordado no conceito de logística, na definição de logística, do processo logístico, da operação, da gestão logística pelo CLM, né, que é o Conselho de Gestão Logística, um órgão internacional. E eficiência, que nada mais é que o modelo padrão adotado e praticado, ele vai te gerar um resultado que se espera, que é a nossa eficácia, que no caso trata-se de reduzir custos e despesas a nível de compra. Como eu reduzo o custo a nível de compra? Através de uma gestão eficiente. Ora, a gestão do estoque. Recorda-se que eu mencionei que o estoque é um fator gerador de custo. Se o estoque é um fator gerador de custo, eu preciso equilibrá-lo, ou seja, formar as quantidades dentro de uma condição de armazenamento que atenda de forma efetiva, eficiência mais eficácia, a minha demanda, seja ela por produção ou seja ela de faturamento. Isso me gera custos, custos de aquisição com material, custo de manutenção daquele insumo, daquele material dentro do meu almoxarifado, dentro do meu depósito, e despesas gerais, né, que são
Gastos aí secundários em relação aí à produção de um item, lá no ambiente industrial. No ambiente comercial, funciona exatamente da mesma forma. Tudo que for custo ligado direto àquela operação, àquele atendimento, configura-se como se fosse o custo lá de produção inserido na fabricação de um item. E a despesa será secundária. Então, a administração do estoque é primordial aqui nas atividades de compra e venda. Uma modalidade, um tipo de gestão que poderíamos aqui explanar a fim de que se possa obter esse resultado esperado aqui, essa eficácia. Tal a redução dos custos e das despesas. Bem, na área de venda, seria o próprio planejamento da venda. Nós temos o PCP. Poderia ter também o PCV, né? Planejamento e Controle de Vendas. Ele acontece. Talvez não tenha essa nomenclatura a nível profissional, mas a atividade, a ação, ela acontece. Né? E esse planejamento daquilo que eu venderei ou pretendo vender, a nível de previsão de demanda, ela contribui diretamente nas despesas e custos ligadas à atividade de venda. E essa gestão, ela tem que ser efetiva. Ela não pode ser fundamentada sobre o vazio, ela tem que estar pautada sobre dados históricos, sobre a situação econômica, perfil de consumo do comprador, entre outros aspectos. E para se gerir efetivamente, para que eu exerça de fato uma gestão efetiva, eu preciso de ferramentas. Eu preciso aplicar ferramentas. E o que são ferramentas? Exemplo, métodos e técnicas. Falar em ferramentas, né? No nosso curso de gestão de supply chain, oferecido e ministrado por nós aqui do NT, cursos e treinamentos de qualificação, fala especificamente, tem um tópico, tem um módulo inteiro tratando de forma bem enfática quanto às ferramentas da qualidade. Vale a pena você conferir, vale a pena você também fazer essa aquisição, investir no teu potencial para que você atenda às demandas do mercado, não só o logístico, mas o mercado de trabalho como um todo, mencionado na nossa primeira aula, que tratou do assunto mercado logístico. Né? O mercado de trabalho, o que ele procura no profissional, você tem um profissional de perfil operacional e o analítico, enfim, você já assistiu essa aula, sabe muito bem do que eu estou falando. E você vai preencher os espaços, as lacunas existentes aí no mercado, que existem, é fato. Né? Falta o quê? Falta mão de obra qualificada, falta mão de obra específica. E é o que você está fazendo, investindo em você. Está se qualificando e se especializando para trabalhar e atuar, a fim de obter esses resultados aqui, na prática, na íntegra. Não ficar só no campo teórico, mas praticar de forma efetiva, a fim de que você alcance não só redução de custos e despesas, mas outras metas, outros objetivos estabelecidos a nível estratégico e tático ou operacional que seja. Bem, dando sequência, as ferramentas, né, elas podem ser interpretadas como métodos, como metodologias, tecnologias, técnicas que são aplicadas, ou seja, são praticadas para se acompanhar um orçamento, para se acompanhar a execução de um projeto, para se acompanhar a realização de forma antecedente de um evento, para fazer o follow-up, ou seja, monitorar a fabricação de produto, um processo de fabricação de produto. E isso você precisa de quê? De efetuar registro, de fazer anotações. Ora, você faz anotações e faz registros em quê? Em tabelas, em planilhas, na qual você preenche dados e deixa ali dados armazenados, seja a nível de Excel, por exemplo, ou qualquer outro software, um ambiente de software, ou seja, em formulários físicos impressos, onde você toma nota, registra informações que lhe servem como indicadores para medir o desempenho quanto àquele processo em questão aqui. Temos 3 exemplos aqui de processos que remete ao exercício de um orçamento, que por sua vez remete a controlar esse orçamento. E você realiza cálculos, balanços, por exemplo, por meio de controles desses mais diversos
a gente cita a tabela e a planilha como exemplo. Lembre-se, efetuar o controle remete a você destinar, visualizar através aqui das ferramentas, das técnicas, planilhas de controles, para onde se destina, de fato, aquela quantidade financeira. Porque quando falamos de orçamento, a gente fala de quantitativo financeiro, que é estimado, é planejado e, por conseguinte, ele tem de ser aplicado para determinado fim. Então, existe uma quantia que deve ser aplicada no setor A, no setor B, no setor C de uma empresa. Existe uma determinada quantia planejada e estimada para a realização do projeto A, B ou C, para o processo de fabricação do produto A, B ou C, e assim por diante. E a forma de controle, ela tem que ser através de uma gestão efetiva. Dando sequência à nossa aula. Bem, como compor um orçamento? Isto é, como realizar de fato um orçamento. Eis aqui uma representação gráfica de um passo a passo, ou seja, de um fluxo de ações quanto à composição de um orçamento. O primeiro deles é o levantamento, como abordado em aulas anteriores, quanto ao planejamento e controle da produção. Aqui não é o planejamento e controle da produção. Né? Qual o primeiro passo, a primeira ação no planejamento e controle de produção? Levantar quantitativo de consumo para atender a demanda da fabricação. Aqui é um planejamento de controle de finanças. Finanças tais que serão aplicadas, inclusive para aquela produção, para aquelas produções, para aquele projeto, como já aqui mencionado anteriormente. Correto? E eu levanto quantidade, então, não de insumo, não de material, mas agora eu estou levantando quantidade de dinheiro, de grana, de money, finanças, quantidade monetária. E eu preciso, então, coletar preços dos meus fornecedores para saber o quanto de dinheiro eu precisarei empenhar para a prestação daquele serviço, para obter materiais em fornecedor A, B ou C, para trazer para o chão da minha fábrica, para trazer para meus canteiros de obra, para trazer para a minha empresa. Para tanto, existe a negociação, que é inerente ao processo de coleta de preços. E, por fim, a concretização, ou seja, a execução, que se traduz, a execução, a concretização, ela se traduz na aplicação propriamente dita da quantia financeira no setor A, no setor B, no setor C, assim, das mais diversas formas possíveis. Exemplo, aplicação de quantidade de finanças em um departamento de suporte ao cliente. Então, percebo que esse ano a diretoria da minha empresa se reuniu e ela percebeu que precisa dar ênfase, precisa investir num departamento de venda. Então, digamos que ela não tinha uma sala. Aí isso foi abordado na reunião do planejamento estratégico para aquele ano, por exemplo. Aí se decide, tenhamos uma instalação para abrigar 10, 15, enfim, 5 atendentes que terão que ter de posse ali um computador, telefone, vou ter que custear, vou ter que ter despesa com instalações telefônicas, enfim, com legalizações, ter que comprar aparelhos, comprar computadores, enfim, contratar funcionários, treinar esses funcionários, isso tudo fará parte desse orçamento. É feito nesse levantamento aqui. Eu preciso depois coletar preço com consultorias, com empresas que prestam treinamento, como nós aqui do INT, por exemplo, que treinamos a nível profissional em empresas, tanto na indústria quanto no comércio. Né? Você pode fazer lá contato com o João Paulo, ele vai te explicar melhor essa prestação de serviço aqui que nós fazemos pelo INT. Enfim, vou pesquisar aqui, eu ia falar o nome do fornecedor, não tem problema não, na Dell, na Itautec, enfim, para coletar preços para os computadores que eu vou comprar. No caso ali, eu vou comprar direto da fábrica, ou vou comprar do fornecedor a nível de distribuição. Enfim, qual vai ser a melhor forma
de aplicar aqui aquele investimento, aplicar aquele dinheiro. Para tanto, eu tenho que negociar, para que, por fim, eu possa executar, preencher, edificar a minha instalação, se for necessário, ou então já existe um espaço dentro do escritório, dentro da empresa, para alocar e preencher ali de cadeiras, de baias, enfim, de computadores, e ter uma estrutura a mais no meu departamento de venda. Por exemplo, dando um exemplo, onde você pode aplicar determinada quantidade de finanças a fim de realizar aí um evento, um projeto, e aplicar a quantidade levantada em termos financeiramente falando, que se configura no orçamento, que precisa ser controlado. Eis então o fluxo do orçamento. Sigamos com a nossa aula. Bem, falaremos agora sobre os setores em específico, o de vendas e o de compras. Voltemos lá para o departamento de vendas, né? O que é o departamento de venda? Uma definição aí no departamento de venda. Bem, é o setor responsável. Ok, responsável de quê? Responsável pelas atividades comerciais, de oferta de produtos e ou serviços para um consumidor, para um cliente final. Aqui o cliente aqui, ó. E esse cliente final pode ser o terceiro setor para com a indústria, a fábrica de cimento, tem seu cliente final, construtores, e o comércio atacado, distribuidor e varejo, por exemplo, que por sua vez tem o seu consumidor final, a pessoa física ou jurídica, que é o cliente final, dentro de uma cadeia de suprimentos. Lembra-se da cadeia de suprimentos já passada anteriormente. Cada empresa depende de que vender aquilo que ela fabrica, ou vender aquilo que ela distribui, aquilo que ela comercializa. E vai depender de profissionais que atuem a nível de promover e praticar ações de oferta e promoções de produtos e serviços para trazer, enfim, a receita para as empresas, para que depois, né, abatendo os custos e despesas, se traduzam em lucros, que é o que a empresa pretende. É um objetivo, digamos, master de uma empresa. Não, antes de passar aqui para a estratégia, já ia me esquecendo, não posso me esquecer, está até em vermelho, eu coloquei em vermelho para eu não me esquecer, né? Não posso pular essa parte, eu já estava pulando, ainda bem que está em vermelho. Ó, o departamento de venda, enfim, a figura do vendedor, o setor como um todo, não tem que só se ater nas ações de oferecer, né? Aqui, ó, o produto ou o serviço. Ele tem que ter uma visão holística, ou seja, sistêmica. O que é visão holística e sistêmica? É o mesmo que dizer uma visão ampla, uma visão geral. Não pode estar limitado, ele não pode estar, né, com a visão tapada ou limitada, ele tem que ter uma visão ampla, ou seja, sistêmica ou holística, de entender que o serviço ao cliente, ou seja, o suporte ao cliente, ele é um produto, ele é um resultado da interação do departamento de venda em si com a logística de entrega, a logística de transporte. Você pode perceber que a própria equipe de entrega é uma equipe que estabelece, se realiza, se efetua um contato direto com o cliente na hora da entrega em si, e que ele pode absorver muitas informações a nível de sugestão ou reclamações. Então, essa manifestação do cliente, essa opinião do cliente, ela pode ser, sim, detectada. Então, para tanto, os profissionais que atuam na entrega, principalmente os contratados, né, eu não digo nem os terceirizados, mas principalmente os que fazem parte daquela empresa, eles têm que ser treinados, eles têm que ser educados, conscientizados, de forma a agir e entender a importância desse cliente. Porque conforme já foi passado através da pirâmide organizacional, de estrutura hierárquica, né, eu virei a pirâmide de ponta cabeça e além da camada do nível operacional, coloquei o cliente, o consumidor final, que é quem de fato sustenta toda a estrutura de uma organização.
ou seja, de uma estrutura de uma empresa. Então, você entendendo que a interação do departamento de venda com a logística de entrega, ela resulta nessa atividade aqui, ó, de serviço ao cliente, você já está aí, né, dotado de um conhecimento específico para atender o que o mercado de trabalho demanda, o mercado logístico demanda. E é lógico, colocar em prática, não ficar só no campo das ideias, não ficar só na teoria. Tem que ser implementado, ou seja, tem que ser colocado em prática. Bem, e para que eu pratique efetivamente essas ações e promova e de fato eu obtenha a satisfação do meu cliente, cumpra minhas metas não só de venda, né, a nível valorativo e a nível quantitativo, mas também de satisfação do meu cliente, eu preciso agora não traçar a estratégia. O departamento de vendas, ele age efetivamente, ele pratica a estratégia que fora traçada lá no nível estratégico, a nível, né, de diretoria. Agora, a nível tático, e até mesmo da diretoria de forma antecipada, ocorre o que chamamos de forecast, ou no Present Continuous Tense, o nosso gerúndio, forecasting, que nada mais é que a previsão de venda, ou previsão de demanda, tanto a nível quantitativo quanto a valorativo. E para que eu faça um forecasting, ou seja, para que seja realizado uma previsão de demanda, um planejamento de venda, eu não posso estar, como já disse, fundamentado no vazio. Eu tenho que estar pautado sobre coisas concretas, sobre coisas plausíveis, tais coisas como dados históricos. Então, eu tenho dados históricos aqui como uma das referências. Eu tenho outras referências. O que é o dado histórico? Né? Suponha, aí você vai entrar no campo da estatística agora. Vamos aplicar a estatística nas ações no departamento de venda. Como aplicamos a contabilidade quando citamos e mencionamos custos de despesas, quando mencionamos indicadores, estamos sim falando de qualidade, mas de aplicabilidade estatística, no tocante à confecção e apresentação de gráficos e tabelas, por exemplo, planilhas, enfim. Dados históricos. Imagine um trimestre anterior, coletemos então dados de venda, dados históricos, informações de venda quanto a quantidades e valores alcançados, obtidos. E projeto isso para o meu presente, para que eu possa então ter uma projeção futura e poder fazer de fato aqui o forecast, a previsão da minha demanda. Ok, mas eu não posso também só estar pautado nas médias dos históricos de períodos anteriores para o meu próximo trimestre, enfim, meu próximo período, seja ele qual for. Eu tenho que levar em consideração também, ou seja, ter referências e estar fundamentado sobre referências, tais como dados históricos, questões inflacionárias, a flutuação dos preços, o perfil do consumidor, o cenário econômico, até mesmo político atual, que impacta, que interfere, não só no poder de compra do cliente, mas no seu desejo de compra, no seu perfil, né? Naquilo que ele procura para suprir as suas necessidades, enfim, para saciar aquilo que ele deseja, aquilo que ele demanda. Portanto, para eu atingir então essa meta, é necessário pôr em prática o que for planejado aqui na previsão de demanda, no forecast. E eu planejo e depois efetivamente pratico para alcançar a meta. Ok, como eu alcanço a meta? Atingindo o público, esse público aqui, que é o público-alvo. Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo é o cliente que eu quero atingir. Então eu dependo do perfil já mencionado aqui, ó, do cliente que eu quero atingir. Que tipo de público aquele meu produto se destina? Que tipo de pessoa, que estilo de consumidor, que modelo de consumidor se destina o serviço que eu presto? No tocante à variável preço, tocante à variável qualidade, tocante à variável potencial econômico, a classe econômica, o estamento daquela pessoa, para quem se destina? E como eu consigo detectar esse tipo de cliente? Através do marketing.
O marketing é uma atividade que consiste na comunicação da empresa para com o seu público-alvo. Então, a tática a ser adotada. Estratégia é o caminho, né? A gente pode fazer esse paralelo. É o caminho a ser percorrido para atingir a meta. A tática é a prática, é a ação propriamente dita. Aqui, ó, exemplo, tática, o forecast. Uma tática, uma ação. Depois, a prática da oferta de venda em si, enfim, do vendedor, a atuação do vendedor em si, do comercial, se configura tática, mesmo a nível operacional. Remete a como proceder, como farei, qual modo, quais são as ações. Uma delas é o marketing, já falado aqui, é a comunicação da empresa para com o seu cliente. A nível de quê? De saber, de ouvir esse cliente, saber qual o seu anseio, qual a sua necessidade, seja ela latente ou seja ela notória, para que eu então trace esse perfil aqui, descrito nesse tópico, o perfil daquele cliente, para que eu então, por meio de força de venda, o que é a força de venda? É a promoção da venda em si, é a reposição daquele produto acabado, daquele produto final, na gôndola, enfim, estando ele à disposição desse cliente que procura por ele, que demanda por ele, para que então eu possa de fato atingir as minhas metas e objetivos, tanto a nível quantitativo quanto valorativo. Dando sequência, já falamos então do setor de vendas, ok? Devidamente elucidado, devidamente abordado cada item aqui, desde a sua definição, passando pela estratégia, até o alcance, o atingimento no público-alvo. Agora falemos sobre o departamento de compras. Temos três aspectos aqui, 3 itens inseridos dentro do contexto que abordaremos aqui sobre o departamento de compras, que é de sua definição, objetivos e necessidades. Bem, de qual modo, tal como fizemos ao departamento de vendas, ou seja, o definimos, precisamos definir então o setor, o departamento de compra. Quem é esse departamento? Qual a função dele? Quais os seus objetivos e suas necessidades? Bem, setor responsável por planejar. Coloquei planejar entre parênteses. Coloquei planejar aqui, ó, entre parênteses, porque esse planejar geralmente é uma ação realizada pelo PCP, ou a área de planejamento. PCP é muito usual em fábrica. Existem segmentos que não utilizam esse termo. Seja o termo que for, seja nomenclatura, engenharia, o planejamento, o PCP. Geralmente quem faz é o PCP, é o planejamento, que consiste em levantar o quantitativo que se precisa. Correto? Bem, se o departamento não estiver inserido nesse contexto, nessa prática de planejamento de PCP, ele, em todas as ocasiões, com certeza, é o setor responsável em adquirir matéria-prima, insumos, materiais diretos para atender uma produção. E não só a produção, mas setores diversos. Os departamentos que compõem uma empresa. E o seu objetivo? Bem, dentre os seus objetivos a gente pode mencionar um objetivo aqui bem peculiar e, digamos assim, principal, se não os principais, mas o principal, mas bem particular, é a redução de custos. Como já mencionado aqui na questão, já na introdução, falando sobre os 2 departamentos, sobre as 2 ações, 2 atividades, no caso, compras e vendas. E como o estoque, por exemplo, ele é um fator gerador de custo, mencionado em outras aulas, mas ao mesmo tempo que ele é um fator gerador de custo, ele também se configura em inventário, né? Porque ele se configura, ele se traduz em valor, patrimônio para a empresa, valor de ativo. Então, voltemos aqui à questão do fator gerador de custo, do estoque. Eu preciso agir de forma a ter uma aquisição equilibrada. Eu preciso exercer uma aquisição equilibrada. O que é aquisição? É a ação de compra em si.
eu adquiro um insumo para a minha fábrica, eu compro o produto para o meu comércio, para abastecer o meu estoque, para formar estoques, para atender uma demanda existente pelos meus clientes. Entretanto, principalmente lá na área industrial, onde existe a demanda pela produção, onde eu tenho que formar estoques, tanto no almoxarifado, quanto em depósitos, em armazéns, em locais adequados para se formar estoques, se armazenar determinados itens, eu preciso ter um equilíbrio. Porque eu posso ter muito estoque e aquele estoque me gerar um custo muito alto de manutenção, por exemplo. O que é o custo de manutenção de estoque? O custo de manutenção de estoque é o custo que você tem para movimentar esse estoque, é o custo que você tem para manter esse estoque acomodado devidamente e armazenado, onde vai depender de energia, vai depender de combustível, vai depender de vigilância, de segurança, vai depender de uma condição térmica, dependendo do item, se tratando de insumos químicos e na área também de alimentos, que a variável, o fator, o aspecto temperatura entra em questão e é algo que acarreta na elevação dos lucros. Então, os estoques menores, quando eu falo menor, eu estou remetendo essa ideia de equilíbrio. Se eu tenho, então, menores estoques, ou, digamos, estoque suficiente para atender de fato aquela demanda, não tendo uma sobreposição em demaseio em quantidade daquele estoque, quer dizer que eu tenho custos menores. Não só para a manutenção de estoque, por exemplo, mas para a produção aqui. Perceba? Ou operação, atividade, enfim, um atendimento, no caso, se não houver produção. Vamos lá, vamos dar exemplo para elucidar isso ainda mais. Eu digo que o objetivo, um dos peculiares aqui, principais, é lógico, o objetivo é adquirir, é comprar, mas só que é comprar com equilíbrio, ter uma aquisição com equilíbrio, que acarreta no quê? Resulta no quê? Numa redução de custo, porque o equilíbrio do meu estoque. Vamos dar um exemplo disso. Determinado setor dentro de uma fábrica, uma determinada seção, tem as suas demandas, um exemplo. E as suas demandas elas serão reportadas ao planejamento, ao PCP, digamos assim. Por sua vez, fará solicitações ao departamento de compra. Então, faz-se necessário o quê? Checar, verificar a necessidade real da composição ou da reposição daquele estoque, porque eu posso, talvez, estar desequilibrando a minha formação, o meu quantitativo de estoque e trazendo para a minha empresa, trazendo para a empresa que eu trabalho, custos em demaseios, que vão resultar em uma diminuição dos lucros. Então você perceba que a operação logística, a gestão logística em si, ela é chave no que diz respeito a reduzir custos e elevar lucros. Necessidades percebidas pelo setor de compras e que é necessário para que se mantenha estoques, por exemplo, para que eu possa atender essa demanda aqui. Eu tenho uma demanda de matéria-prima, de insumo para a produção, digamos assim. Ficaremos aqui dentro do segundo setor, na indústria. Depois a gente fala do terceiro setor, certamente, provavelmente. Existe uma necessidade, foi feito o pedido. Enfim, eu tenho que ter um objetivo aqui de praticar uma aquisição equilibrada, que significa menores custos para a minha produção. Então, estou reduzindo o custo com a produção e, consequentemente, até mesmo a despesa, contribuindo para a elevação dos meus lucros. Ok, mas eu tenho necessidades. Tenho necessidades de transporte e armazenagem. Tais necessidades, que é o transporte, ele remete a você proporcionar o translado daquele item, daquele produto, daquele insumo, do fornecedor para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente produtivo. Exemplo, material pesado, um item pesado. Quanto me custará? Perceba que o custo está envolvido em tudo. Para fazer o translado, para trazer aquele
aquele produto, aquele item, até a minha linha produtiva, quanto eu tenho que me empenhar, energia, combustível, custo, despesa que eu tenho que arcar para trazer esse item. E, por conseguinte, armazenar, que significa viabilizar aqui o local correto, adequado, para colocar esse material. Também é um fator gerador de custo, tanto o transporte quanto a armazenagem. E a gestão eficiente e eficaz, como já mencionado, é uma ação, um fator chave para que se consiga, para que se alcance esse resultado esperado, que é a redução aqui, ó, do custo. Sigamos. Depois aqui de falar sobre o departamento de compra, ele recebe uma solicitação, né, ó, porque ele tem que adquirir para trazer para o setor ou para a produção. Tem que reduzir custos, tem que equilibrar o estoque, tem necessidade de translado, a necessidade de acomodar, de alocar aquele material. Passamos agora, então, para a atividade de compra em si, ou seja, o processo de compra. Eis o fluxo de compra. Um fluxograma, de forma diferente, que retrata aqui o passo a passo de cada ação a ser desenvolvida e ser empenhada até a efetivação da compra em si. Então, veja, a primeira atitude, a primeira ocorrência é a requisição de compra. Um determinado setor, solicitante, levanta a sua necessidade, ou já tem a sua necessidade já expressa, e te faz, ou diretamente, ou através do planejamento, através do PCP, te faz uma solicitação. Depois você tem que verificar essa necessidade, para então cotar, né, você vai fazer a pesquisa de preço, comparado lá o fluxo passado, aqui nesse mesma aula do fluxo orçamentário, para que então você possa ter autorização daquela compra pela tua chefia imediata, enfim, por quem está acima de você na hierarquia, seja a nível de gerência ou diretoria, para que então você efetive a compra e cumpra o teu propósito aqui, que é a responsabilidade em adquirir aquele material. E para finalizar a nossa aula, né, falaremos aqui, mostraremos como funciona, como se atua e a praticidade e a finalidade de uma planilha de cotação. E essa planilha de cotação é algo que acontece aqui, ó, na coleta de preços, para que ela seja reportada, para que ela seja transmitida para quem está acima na hierarquia diretamente, seja a nível gerencial ou de diretoria, para que possa ocorrer a autorização e a efetivação da compra em si. Eis uma planilha de cotação. Uma planilha feita em Excel. Perceba que temos aqui dados importantes e que precisam estar inseridos e devidamente preenchidos dentro de uma planilha de cotação ou mapa de preço. Enfim, existe N nomenclaturas, N definições. A mais comum é uma planilha de cotação, ou uma tabela de cotação, ou não um orçamento, porque o orçamento é o que o fornecedor me passa. Exemplo, eu tenho aqui o fornecedor A, B e C. Eu fiz contato, eu entrei em contato como comprador com cada fornecedor, evidentemente, e peço, solicito um orçamento. Essa é a linguagem utilizada no mercado. Liguei, fiz contato, enviei um e-mail, entrei no site e pedi um orçamento, descrevendo aqui, ou seja, reportando, transmitindo a ele as minhas necessidades. Os meus produtos, aqui eu tenho os itens de 1 a 5, eu tenho 5 itens e passei a minha demanda para ele, ou seja, o que eu pretendo comprar. Tal como eu fiz ao fornecedor B e ao fornecedor C, que me enviaram, me transmitiram um orçamento. Isso sim é um orçamento, porque é aquilo que eu precisarei gastar, investir para atender determinada demanda, seja ela para produção ou para faturamento. Entretanto, o conjunto dessa ópera aqui se configura, se classifica como planilha de cotação e não de orçamento, ou mapa de preço, que seja. Bem, vamos lá, vamos explanar quanto à planilha de cotação e falar a respeito da sua praticidade, enfim, a sua finalidade e a sua importância quanto
a ação de análise, de comparação. Perceba que a planilha de cotação, ou mapa de preço, ela tem a utilidade de comparar os preços. Eu comparo preços entre fornecedor A, B ou C. Não só o preço, mas eu comparo condições de pagamento. Eu comparo o lead time. O que é o lead time? Recorda-se? Já foi passado também nas aulas anteriores. É o prazo, é o tempo que compreende desde a solicitação do pedido, pela interpretação de muitos. Outros interpretam que é desde a saída do material do fornecedor até quando ele chega no teu ambiente de trabalho, no seu posto, no seu almoxarifado, enfim, na sua empresa, no seu negócio, no seu comércio, na sua fábrica. Né? Esse é o lead time. Comparo também prazo de pagamento, outro fator a ser comparado, não só pelo comprador, mas pelo gerente ou pela diretoria, que vai avaliar, ou seja, vai analisar a fim de autorizar a compra no fornecedor A, B ou C de tal e tal item. O frete, se existe frete ou não. Se existe, inclusive, terceirização de frete por parte do fornecedor, porque se ele tem a frota própria, ou se ele tem que pagar o frete, isso implica em diferenças aqui no preço. No próprio preço, até mesmo na condição de pagamento, porque ele precisa de alcançar a margem de lucro dele como empresa, ele precisa arcar também com seus compromissos financeiros, porque ele também tem o seu orçamento, afinal, desconto, o total a pagar. Bem, vamos lá, aqui eu tenho dados como empresa, nome da empresa, setor solicitante, o nome do comprador, empresa, setor solicitante, aqui o nome do comprador, a data, ó. Itens de 1 a 5. Aqui abaixo do setor solicitante, você perceba que eu tenho a descrição dos itens. Aqui eu tenho itens que existem, são itens reais, mas que são fictícios. Isso aqui é uma planilha fictícia que eu montei. Entretanto, eu cheguei a fazer contatos. Eu fiz uma pesquisa de preço não profundamente, fiz de uma forma superficial. Botei alguns preços aqui e cheguei a determinados conclusões. Eu não coloquei o nome dos fornecedores, né? Eu liguei se não me engano, foram para 2 fornecedores. O terceiro eu não obtive contato. Né? Visitei o site. No site teve um problema, porque no site não tinha os preços. Eu tive que entrar em contato realmente com os fornecedores. E pedi um orçamento para eles ali, sem eles imaginar que eu não tinha intenção nenhuma de comprar, que era para compor uma aula aqui no NT Curso. Enfim, fiz essa pesquisa aí bem superficial para chegar a uma noção de preço. Então tem preços aqui que estão próximos dos reais por conta dessa pesquisa superficial. Enfim, eu tenho aqui o produto Fita VHB, né, são produtos inerentes à área da comunicação visual. Eu fui comprador na área da indústria da comunicação visual, aí decidi colocar como exemplo aqui na descrição esses itens. Itens tais como a fita VHB, álcool isopropílico, chapa acrílica, lona de impressão, enfim. Aí a próxima coluna aqui a ser preenchida é a coluna de demanda. Ou em vez de demanda, você pode colocar quantidade. Enfim, tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Então, na demanda ou na quantidade, logo após a descrição do item, eu coloco a necessidade que eu tenho, ou a necessidade que o setor me solicitou, que é a necessidade que o setor tem. Então ele quer 50 rolos, que é a unidade de medida. A próxima descrição agora, a próxima coluna, eu posso colocar a unidade que se mede. Geralmente a unidade que eu tenho que colocar é a unidade de comercialização. Exemplo, na construção civil, né, a unidade de comercialização de ferragem, de aço, é o quilo. A unidade de comercialização de cerâmicas, de azulejos, enfim, de pisos, é metro quadrado. De cobertura, telhado, é metro quadrado. Então, é necessário, é lógico que talvez o setor de produção, ele levante o seu consumo em unidades de piso ou em quantidade de caixa, que tem uma determinada quantidade de unidades de piso, 30 por 30, 60 por 60, enfim. Mas tem que ser convertido para metro quadrado, porque o metro quadrado é a unidade comercial.
Então, numa planilha de cotação, para que eu possa pegar, coletar o preço como fornecedor, eu tenho que fazer a devida solicitação na unidade de medida que requer que se trabalhe, enfim, a unidade de medida comercial, que seria o metro quadrado no caso da cerâmica, para efeito de compra, porque depois, para efeito de produção, nível de planejamento, enfim, a engenharia recalcula e converte para a unidade produtiva. Agora, a unidade comercial, se é diferente, tem que ser feita a conversão. Se você na realidade até receber a solicitação, na unidade produtiva, você mesmo terá que ter a praticidade de converter, se for o caso. Ou seja, essa prática, essa praticidade, essa ação de converter unidades produtivas para comerciais e vice-versa, cai naquele assunto que abordamos nos módulos anteriores, que é aquilo que o mercado demanda de um profissional, que é conhecimentos, práticas específicas, não é isso? Então, prática específica. Então, invista em você, busque desenvolver habilidades que são as práticas específicas que o mercado de trabalho está demandando. Enfim, depois aqui da minha classe das unidades, aí vem meu primeiro fornecedor, enfim. Aqui eu preencho o campo de preço unitário e preço total. De igual modo, o meu segundo fornecedor, preço unitário, preço total. Lá no meu fornecedor terceiro, o preço unitário, ou custo unitário, que seja a interpretação, e o custo, o preço total. E você perceba que nessas células aqui, eu terei de inserir fórmulas. Isso aqui, como eu já disse, foi feito no Excel. Então, qual fórmula eu utilizaria lá no Excel? Aqui na aula de Excel, mas explicarei como foi feito dentro da célula, até mesmo para que você pratique. Depois dessa aula aqui, a gente já está no último tópico da nossa aula, é interessante que você pratique isso aqui. Vai lá no teu computador, no notebook, enfim, teu netzinho, senta lá, se concentra, abre o teu Excel, pode pegar essa daqui, por exemplo, pode fazer exatamente desse jeito. Mas quando chegar aqui, você vai ter que inserir as fórmulas. Pratique, coloque em prática, simule. Você pode usar esses produtos aqui, você pode colocar 10 itens em meio de 5, eu coloquei 5 por causa do espaço. Poderia até colocar aqui 50 itens, que seja 10. Na tua área de atuação, talvez você pratique na tua área de atuação. Coloque os itens, os produtos, não da indústria da comunicação visual, põe lá da construção civil, metal mecânica, enfim, a tua área de atuação no comércio, no varejo de alimentos, farmoquímico, enfim, seja lá qual for a tua área, pratique com esses itens inerentes à tua área. Talvez você até atue com compra. Melhor ainda, se você atua com compra, provavelmente ou certamente, não posso dizer, isso daqui não é nenhuma novidade para você. Isso aqui, você lidar com a prática de coletar preços, de preencher, elaborar planilha de contação diariamente. Sigamos aqui ao nosso raciocínio. Bem, aqui, eu não insiro fórmula no preço unitário. Por quê? Aqui eu coloco exatamente o preço que o fornecedor me deu. Exemplo, a fita VHB de 12 ou de 9 milímetros de largura, que é uma especificidade da fita, da marca 3M, tem outras marcas também. A minha demanda, ou seja, o setor ele quer 50 rolos. A unidade me custa aqui no caso R$ 46,38. Ok, preencho ali, coletei o preço com o fornecedor A e anotei na minha planilha. Anotei no meu rascunho, para depois de anotar na planilha. Enfim, tomei nota, registrei e preenchi aqui a minha célula no Excel. Agora aqui no total, no 2.319, igual no Excel, igual, digita igual. Aí você vem com o cursor do mouse, clica aqui, na demanda, no 50. Asterisco, que é para multiplicar o preço unitário. E Enter. Para tanto, a quantidade multiplicada ao preço unitário me resulta no preço total. E assim por diante. Mas aqui eu tenho 5 itens. Agora digamos que você tem 80 itens. Você vai fazer isso nos 80? Claro que não. Então você vai lá no Excel, você projeta o cursor do mouse bem aqui no cantinho, aqui assim, dá 2 cliques, ou então você clica e permaneça clicado no botão esquerdo do mouse
e você desce com ele até o último item, até o 80. No caso de muitos itens, é melhor mesmo dar os 2 cliques. Depois, se houver algum tipo de divergência aqui nessa célula, que não é a mesma fórmula contida em cada uma dessas, é só você ir lá e corrigir devidamente. Vai lá e apaga e faça, insira ali a fórmula correta, que eu te direi qual é. Aí aqui, ó, é uma fórmula nos R$ 7.778,20. É uma fórmula a ser inserida diferente dessas daqui. Aqui não é fórmula nenhuma. Aqui eu preencho com preço unitário. Aqui é fórmula igual quantidade que multiplica o preço unitário, enter, resulta nos R$ 2.319, que é o meu total ali, que o meu custo, a minha despesa, melhor, o meu custo, né, que aqui vai para a produção mesmo. O meu custo, uma fita VHB, ali é realmente para a produção, é custo de fato. Tudo aqui é custo, tudo vai para a produção, não tem nenhuma despesa ali, né, nessa ocasião. Aí clico aqui, bem no cantinho, com o esquerdo do mouse, 2 cliques, vai até aqui embaixo. Se porventura houver alguma divergência aqui, só ir corrigir. Digamos que não houve, veio até aqui o 5º item. Aí eu preciso inserir uma outra fórmula aqui. Igual no Excel, digita soma. Digitou soma, clica o Tab. Depois que você clicou o Tab, ele vai estar disponível para você escolher a célula que você quer somar. Então você vai aqui nesta célula e arrasta até o final para que você possa então dar o Enter e atingir aquele valor ali de 7.778. Aí depois é muito simples, depois você continua com essa fórmula de modelo. Você Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar, colar, enfim, recortar, copiar e colar. E parte para uma próxima cotação. Apaga os dados aqui, deixa as fórmulas inseridas, você muda os produtos, aumenta, diminui aqui a quantidade de itens, mexe na demanda, outras unidades, outros preços unitários que resultarão em outros preços totais. Faço o mesmo processo aqui com o meu fornecedor B e com o meu fornecedor C. Aqui é a mesma fórmula, sigo o mesmo procedimento aqui de ação, né, de prática aqui no Excel para inserir as fórmulas corretas e obter o resultado que eu quero. E mais abaixo aqui, nessa planilha de cotação ou mapa de preço, eu tenho dados como condição de pagamento. Aqui eu coloquei também de forma, né, imaginária, ou seja, uma suposição. Coloquei aqui para o primeiro fornecedor 3 dias. Não, isso aqui está errado. Isso aqui seria o lead time. Preenchido errado. Então vamos aqui corrigir na hora. Condição de pagamento. Não seria aqui os 3 dias. Aqui seria, exemplo, boleto bancário. Então você esquece esses dias aqui, ó, vou até riscar. Ó, tá? Esquece isso. Está preenchido errado. Aqui na condição de pagamento, vamos imaginar aqui no primeiro, um boleto bancário, no cheque, ou só no boleto bancário, não cheque, depósito, ou as 3 modalidades. Aqui no segundo fornecedor, só cheque, ou à vista, que seja, um exemplo. Aí aqui no prazo de pagamento seria, no caso, um dia, né? Porque se é à vista não seria essa quantidade toda. Ah, não, no cheque, é no boleto, enfim, é depósito bancário. E de igual forma, lá no fornecedor C, minha condição de pagamento pode ser à vista, em cheque, depósito, boleto bancário, entre outras modalidades. Aí eu tenho meu lead time, já foi o total, já foi a condição de pagamento. Agora o meu lead time. Meu lead time é o que mesmo? Se lembra? Lead time é o tempo, para alguns, compreendido desde a solicitação de compra até o recebimento ali no seu depósito, no seu almoxarifado. Para outros, há quem diga que é o tempo compreendido entre a saída do item, do produto, do material lá do fornecedor, até a tua recepção ali na tua fábrica, no teu comércio, no teu almoxarifado, enfim, no teu depósito. Esse é o lead time. Eu digo que esse lead time do fornecedor A são 3 dias. Ah, do fornecedor B são 48 horas, ou seja, 2 dias. Ah, lá no fornecedor C, ó, são 5 dias. Então, você como comprador e o teu chefe, o teu gerente, o teu diretor que avaliará essa planilha de preço para te autorizar a compra do item A, B ou C no fornecedor A, B ou C, ele vai avaliar todos esses critérios. Todos esses fatores serão avaliados.
Por isso que são fatores, são itens importantes, são dados, são informações que eu não posso deixar de preencher. Tenho que preencher numa planilha de cotação. Essa é uma planilha que é até uma planilha muito simples. Existem planilhas mais complexas. Mas é uma planilha aqui bem lúdica, ou seja, inteligível, de fácil entendimento, e que não há dificuldade nenhuma. E você não só entender, mas praticar e utilizar até esse modelo de planilha aqui. Se for o caso aí, na tua atividade profissional, na íntegra, na real. Enfim, o lead time, os 3 dias, 48 horas, lá 5 dias. Ali avalia. Então, vou avaliar aqui, ó, R$ 7.788,20 no fornecedor A. O meu fornecedor B é mais barato, percebeu? Está R$ 7.350,72. Mas olha só o lead time do meu fornecedor C. São 5 dias que eu terei de esperar, que o setor solicitante terá de esperar para receber aqueles insumos. Sendo que em 3 dias ele pode receber do fornecedor A. Mas eu tenho aqui ainda mais barato, ó, no fornecedor B, a 7.379, e com lead time ainda menor, 48 horas. Opa, aparentemente, você olhando assim, de forma, uma avaliação já superficial, você há de convir que, poxa, o fornecedor B seria um bom fornecedor a se escolher para que eu possa efetuar minha compra e possa suprir a necessidade lá do meu setor produtivo, que é o caso aqui. Isso aqui são itens para atender um setor produtivo, não administrativo, não, produção mesmo, que é para produção. Isso aqui é da minha época lá de comprador na indústria da comunicação visual. Isso aqui é pinto, porque tem uma infinidade de itens. Enfim, aqui de fato é para atender uma produção. Aí você perceba que o próprio comprador, eu como comprador, já faço uma prévia ali de avaliação. Mas ainda assim, se eu não tiver autonomia para escolher, o gerente, o diretor que está acima de mim, ele escolherá. Que ele pode escolher algo que eu não escolheria. Então, para isso, você tem que preencher os dados devidamente corretos, para que ele possa ter a condição de avaliar e a condição de tomar de decisão, ou seja, tomar a decisão, escolher o fornecedor e o item a ser comprado em cada um deles. Próximo dado, próxima informação aqui abaixo do lead time. Eu tenho o prazo agora de pagamento, não a condição. A condição lá estava preenchida errado, já corrigimos, né? Boleto, cheque, à vista, enfim, depósito. Agora aqui no prazo de pagamento, eu tenho os dias que eu tenho para pagar, que o fornecedor me dá para pagar por aquela compra, por aquela aquisição. Aí no fornecedor A, nós supomos aqui que seja parcelas de 30, 42 e 60 dias. Uma condição a ser avaliada pelo analista, pelo diretor, pelo gerente. No fornecedor B, eu tenho uma condição, tenho um prazo de 15, uma parcela de 20, de 28 dias. Então, R$ 7.339 parcelados, fracionados em 15, 21 e 28 dias. A boleto bancário, ou um cheque, ou depósito, que seja. E lá no meu fornecedor C eu tenho 28, 30 e 35. Você perceba, aqui são 2 dias, 48 horas no lead time. Aqui são 3, um dia a mais. Né? Um dia a mais, 24 horas a mais. Mas o meu aqui são R$ 7.788,20. Lá eu tenho 7.339, bem mais barato. Mas aqui eu tenho mais dinheiro para pagar. Dependendo da ocasião, né, o empresário, enfim, o diretor, o gerente, ele pode até optar por esse fornecedor. Por questões de ajuste financeiro, enfim. Eu falo isso por experiência própria, já vi situações desse tipo. Né, de condições de preço final aqui muito melhor, né, muito abaixo, e o responsável, né, a pessoa que autorizava, me autorizou a comprar um fornecedor mais caro, mas que dava uma condição, prazo de pagamento maior, uma condição aqui, né, exemplo, aqui o cara não faz em depósito, ou não faz no cheque, só faz no boleto, aqui o cara faz no cheque, ou faz no depósito, e vai ser um fator influenciador a tomada de decisão do responsável em autorizar. De contrapartida, lá eu tenho 28, 30 e 35 dias, enfim. Não está muito favorável em relação a isso aqui. Está praticamente
a mesma coisa, digamos assim. Nem tanto, porque aqui eu tenho o primeiro em 15 dias, lá são 28 dias. O segundo em 21 e 28. Aqui vai exceder os 30 dias, 30 e 35. Outro fator aqui é o frete. Eu exemplifiquei aqui, os outros eu não coloquei frete, eu coloquei no fornecedor A. É o que é mais caro aqui, o preço total, tá vendo? Tem um frete de R$5, um exemplo, que é um fator também influenciador na tomada de decisão de quem autoriza. Desconto, outro fator também interessante, que você perceba que existem descontos. Coloquei desconto de propósito para mostrar que pode influenciar no poder de compra. Mas você vai perceber que o desconto, né, vai até resultar numa inclinação em escolher aqui o nosso fornecedor B. Você perceba que eu tenho R$ 7.394,29 e ainda está o fornecedor mais caro, mais elevado. Meu fornecedor C foi para R$ 7.350,72 contra R$ 6.605,10 meu fornecedor B. Então, a grosso modo, digamos que se você não tem autonomia, isto é, você reportou, enviou a planilha por e-mail ou via sistema no ambiente de software, você recebe uma devida autorização em optar por esse cara aqui, ou seja, pelo fornecedor B. Eis a efetivação da compra. Portanto, só fazer o contato para com o teu fornecedor. Aí aquilo que primeiro era só um orçamento, que cada fornecedor te envia um orçamento. Aí esses orçamentos, você acopla eles na tua planilha, não é um orçamento, é uma planilha de cotação, um mapa de preço, que por fim resultará num pedido de compra. Aí isso que outrora for um orçamento reportado do teu fornecedor para você, no qual você compôs um mapa de preço, uma planilha de cotação, após uma autorização de compra do teu superior hierárquico direto, você, né, insere esses dados, essas quantidades, enfim, essas informações no que chamamos de pedido de compra, né, que é um assunto que será passado posteriormente. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero vocês na próxima aula, mas não posso deixar de encerrar sem antes falar das nossas referências, né? Mais uma vez o nosso professor querido Tito Salgado, que tem por obra logística, práticas, técnicas e processos de melhoria. Foi editado pelo SENAC, uma parceria entre o SENAC do Rio e São Paulo, no ano de 2013. O professor Alcione, lá da Academp, que tem por obra Gestão de Estoques, editado pela Fundação Getúlio Vargas em 2008. E o professor Júlio Salgado, que tem a sua obra, né, o Mestre de Obras, Gestão Básica para a Construção Civil, editada pela editora Érica, no ano de 2011, São Paulo. Até mais, um grande abraço.